Olá, eu estou aqui no laboratório e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os vírus. Vamos tentar entender quem são os vírus e como eles se replicam. Então, os vírus eles estão na Terra há milhões de anos. Não se tem exatamente a data de quando os vírus surgiram na Terra a pensar na evolução da vida. Existe uma discussão muito séria entre os cientistas para definir se vírus é ou não é um ser vivo, né? Quer dizer, existe um grupo de cientistas que diz que o vírus não é um ser vivo por não ter capacidade de reprodução, por não ter estrutura celular, e existe depender sempre de uma outra célula para poder se replicar, e existe um grupo de cientistas que diz que pelo fato de ele ter um material genético, ele é considerado um ser vivo. Em função disso, nós não chamamos os vírus de micro-organismos. Nós chamamos os vírus, então, de agentes infecciosos. Quer dizer, eles são agentes capazes de causar uma infecção. Submicroscópicos, porque eles são de um tamanho tão pequeno que não podem ser vistos em microscopia óptica, que é um microscópio que nós utilizamos aqui no laboratório e na maioria dos laboratórios clínicos, e eles é um ser acelular, quer dizer, não tem estrutura de célula. O vírus ele tem uma estrutura muito simples, nós vamos ver ao longo da nossa conversa. A estrutura simples do vírus implica em ele ter, alguns têm um envoltório, que é a membrana. Esse envoltório envolve um capsídeo, que é uma capa proteica. Dentro dessa capa proteica, então, nós temos o material genético. Então, ele não tem por que ele é acelular? Porque, né, com essa estrutura simples, ele não tem nenhuma organela, então você não vai encontrar um vírus com ribossomo, e ele não tendo ribossomo não é capaz de produzir as proteínas, mesmo as proteínas dele. Para produzir essas proteínas, ele precisa dos ribossomos de uma célula. Não tem complexo de Golgi, não tem retículo endoplasmático, não tem nenhuma organela, então ele não tem uma estrutura celular. Por não ter essa estrutura celular, ele precisa usar a estrutura celular de um outro organismo toda vez que quer se replicar. Então a gente diz que é um parasita intracelular obrigatório. Quer dizer, você não vai ter um vírus fora de uma célula viva ativo. Então quando a gente fala que o vírus está em superfície, esse vírus ele não está ativo ali, ele não tem como se replicar, não tem como um vírus cair em cima de uma bancada, por exemplo, e esse vírus se transformar em 1000 vírus. Ele só vai conseguir se replicar se estiver numa célula. Tanto que, no laboratório, por exemplo, nós conseguimos cultivar bactérias. As bactérias são cultivadas e elas crescem em meio de cultura. Os vírus não. Os vírus só crescem em cultura de célula. Então é um processo muito mais difícil, muito mais moroso, muito mais perigoso, que não se faz normalmente no laboratório. As doenças causadas por vírus são registradas desde a época dos egípcios. Entretanto, a primeira doença causada por vírus descrita foi a varíola. A varíola ela assolou populações inteiras por muitos anos e, embora não se soubesse ainda o que causava a varíola, ela foi prevenida através de uma vacina. Então aqui tem uma figura mostrando isso. Existe uma variante do vírus da varíola que causa uma varíola bovina. Então aqui tem a imagem de deixa eu botar o apontador aqui para vocês. Cadê será o apontador? Conseguem ver? Então aqui tem as lesões causadas pela varíola bovina. E quando os ordenhadores pegavam essa varíola bovina, então tinham esse tipo de lesão. Antes de ser produzida a vacina ainda, uma enfermeira, lá por em torno do ano de 1100, mais ou menos, uma enfermeira, ela fez um tipo de vacina também. Ela pegava as lesões da varíola e pegava as cascas dessa lesão, esfarelava e fazia a pessoa inalar essas cascas da varíola, né? Esse pozinho. E dessa forma,
Algumas pessoas se protegiam, outras não se protegiam. Mas o Jenner, em torno de 1796 aqui, ele fez um experimento diferente. Ele pegou essa varíola, no caso, né, essa pus aqui, na verdade, nessa figura. O Jenner pegou o pus da varíola, né, de uma lesão de varíola, e injetou esse pus em um menino. Esse menino, então, ele foi imunizado para a varíola. Embora ainda não se soubesse que o causador da varíola era um vírus, nessa época já se, então, fez a primeira vacina. Então, Edward Jenner, ele criou a primeira vacina, que foi a vacina contra a varíola, e foi feita no ano de 1796. Nessa imagem, nós temos um menino vacinado, né? E um menino com varíola. Então, esse menino vacinado, percebe-se que ele está protegido da varíola, e essa proteção, ela é possível a partir de que esse menino, então, entrando em contato, ele conseguiu produzir anticorpos contra esse vírus. A vacina é uma das principais formas de proteção contra doenças virais. Nós temos também outras doenças virais que são protegidas, né? As pessoas se protegem a partir da vacina, que é, por exemplo, a poliomielite, a hepatite, tem também a busca pela vacina para dengue, né? A vacina para dengue, os cientistas correm atrás dela há mais de 10 anos. A febre amarela também tem proteção por vacinação, né? E agora tem o HPV também com proteção por vacinação. E nós temos também o caso do influenza. Depois, até o final dessa aula, a gente vai entender que o influenza, ele também tem vacina, né? Quer dizer, ainda existe uma forma de se proteger contra o influenza, só que o influenza, como ele se modifica demais, é necessário que essa vacinação aconteça todos os anos, né? E como o vírus foi descoberto, então? O vírus foi descoberto por Dmitry Ivanovsky, tentando entender a doença do mosaico do tabaco. Então, aqui tem a imagem de uma folha de tabaco. No momento em que as pessoas perceberam que essa folha de tabaco estava perdendo rendimento em função dessa doença, procuraram o Dmitry, então, para ele ver qual era o agente causador dessa doença. Então, ele dizia que era uma toxina filtrável, né? E a gente vai entender como foi o experimento que ele descobriu, então, a presença dos vírus. Então, aqui, o que ele fez? Ele pegou claro que isso não foi de primeira, né? Como todo o experimento, ele precisou de muitas e muitas tentativas, né? De como fazer. Então, aqui ele pegou o tabaco doente, macerou as folhas desse tabaco e passou por um filtro muito pequeno. Qual era a ideia? Se fosse uma doença causada por bactérias, esse filtro reteria essas bactérias, as bactérias ficariam retidas aqui nesse filtro, e o filtro depois seria utilizado, aqui o filtro, e o filtro depois, ou o que tem no filtro, seria colocado em uma planta de tabaco saudável. O que esperavam é que essa planta de tabaco adoecesse, né? Ficasse com essas características aqui. Perceberam que isso não aconteceu, então chegaram à conclusão que o agente causador da doença do mosaico do tabaco, esse agente é menor do que o poro do filtro. Então, por isso que aqui, como tinha lá atrás, é chamado de agente filtrável, ou alguns ainda chamavam de veneno. Depois eles fizeram o mesmo experimento, só que colocaram o filtrado, o que tinha passado pelo filtro na planta, e agora eu estou em cima da imagem aqui, mas a planta, então, começou a demonstrar características da doença, né? As folhas começaram a ficar manchadas. Então, eles perceberam que o que estava no filtro, o agente filtrável, o veneno ou a toxina, era o causador. Então, veneno foi o termo que eles passaram a utilizar, e veneno é uma palavra grega que aqui pra gente é o vírus.
Então, assim foi a forma que descobriram o vírus. Aqui tem uma outra imagem também bem importante para a gente entender um pouco sobre o tamanho. Qual é o tamanho do vírus? Bactérias, fungos e vírus são medidos em uma unidade de medida um pouco diferente, que é micrômetro e nanômetro. As células, as nossas células, as bactérias e os fungos ainda conseguem ser medidos em micrômetros. O que é um micrômetro? O micrômetro aqui tem a ordem, né, dos tamanhos. Um micrômetro é 1 milímetro. Cadê aqui? 1 milímetro, que seria o tamanho de um ovo de peixe. 1 milímetro dividido em 1000 partes. Então, nós temos um micrômetro. Uma célula bacteriana tem em torno de 7 micrômetros de tamanho, mais ou menos. Então, imaginem, 1 milímetro dividido em 1000 partes, em torno de 7 micrômetros nós temos uma bactéria. Se nós pegarmos agora cada micrômetro e dividirmos novamente em 1000 partes, nós vamos ter um nanômetro aqui. E os nanômetros, então, são as unidades medidas utilizadas para medir o tamanho dos vírus. Então, o menor vírus conhecido é o vírus da poliomielite, ele tem em torno de 20 nanômetros, e o maior é o vírus da varíola, que tem em torno de 280, 300 nanômetros. Quais são os hospedeiros dos vírus? Existem vírus capazes de infectar todo tipo de célula viva. Existem vírus que infectam plantas, existem vírus que infectam protozoários, existem vírus que infectam humanos, animais, existem vírus que infectam bactérias e existem alguns vírus que conseguem permanecer por mais tempo no ambiente. Mas, para se replicarem, esses vírus precisam estar dentro de células. Então, tem vírus de todos os tipos. E mesmo dentro dos animais, existem vírus nos mais diferentes animais. Eu coloquei aqui o morcego, por ele ser o candidato a ser o hospedeiro do vírus que nós estamos vivendo agora, então, do vírus que causa a Covid-19, né, do SARS-CoV-2. Existem milhões de tipos de vírus dispersos pelo ambiente, infectando os mais diferentes ambientes. E o que acontece é que alguns vírus, eles estão em ambientes que nós não temos acesso. Ou infectam animais ou outros tipos celulares que nós não temos acesso. Ou eles ficam naquele animal e lá conseguem desenvolver todo o seu ciclo. Por algum fato normalmente esse fato é mutação, ou se acontece alguma mutação nesse vírus, ele é capaz de infectar outras espécies. Em infectando outras espécies, então nós teremos o que aconteceu agora, né? Que é um vírus passar de uma espécie para outra. A própria febre amarela também, o hospedeiro da febre amarela é o macaco, né? E pode causar doenças em humanos. Agora vamos falar sobre a estrutura viral. Então aqui nós temos um modelo de um vírus, né? Esse é um vírus, opção de ponteiro, caneta. Esse é um vírus que tem um envelope, então toda essa parte que é um rosinha é o envelope. Dentro desse envelope a gente tem o capsídio. Dentro do capsídio, o material genético, que nesse caso aqui é um RNA, e também algumas proteínas. Preso no envelope, nós temos as glicoproteínas, que também são chamadas de espículas. Cada vírus tem a sua espícula. As espículas, elas funcionam como chave para o vírus conseguir entrar nas células. Elas são específicas. Então, por exemplo, o vírus HIV. O vírus HIV tem espículas que permitem a ele entrar, são reconhecidas somente pelos linfócitos T. Então, lá nos linfócitos T existe um receptor na célula e somente esse vírus é capaz de entrar. Então, existem vários tipos de glicoproteínas, né, ou de espículas,
cada vírus tem a sua. As espículas, elas dão especificidade ao vírus. Dentro aqui, então, dentro do envelope, né, nós temos o capsídeo. O que é o capsídeo? O capsídeo é um conjunto de capsômeros e os capsômeros são proteínas. Então, os capsômeros, eles se organizam, né, e formam o capsídeo. Vou pegar aqui o nosso vírus. Aqui, ó. Ó, envelope, né? Essa parte aqui. Meu Deus, aqui. Envelope. Dentro do envelope, então, eu vou abrir. Ó, no envelope aqui nós temos as espículas, que também podem ser chamadas de spikers, essas vermelhas. Algumas proteínas de superfície do vírus aqui. Dentro, então, do vírus vai estar o capsídeo. Esse capsídeo ele é formado por várias estruturas menores, ó, cada bolinha é o capsômero e esses capsômeros eles são feitos de proteína. E dentro desse capsídeo nós temos então um material genético viral, que no caso desse nosso aqui é um RNA, tá? Então essa é a estrutura de um vírus. Aqui tem um exemplo então que as proteínas desse vírus são é uma transcriptase reversa. Esse vírus ele é um vírus do HIV. Aqui tem de novo outra imagem mostrando de novo, ó, envelope, espículas, glicoproteínas de superfície, né, as espículas ou as spikers, olha quantos tipos de espículas diferentes. Cada espícula, então, ela pode ser reconhecida por um tipo celular. Aqui dentro, então, nós temos o capsídeo, e o capsídeo protege o material genético, certo? Então, aqui um resumo de alguns termos importantes para a gente saber o que são. Vírion. O que é um vírion? Um vírion é uma estrutura, ou é a estrutura viral, que não está infectando uma célula. Então, por exemplo, quando nós falamos que tem vírus na superfície, agora se fala muito, né? Ah, os vírus permanecem, ou o vírus da Covid permanece por 9 dias nas superfícies. Então, na superfície, ele está na forma de vírion, que é uma estrutura incapaz de se reproduzir. O que é o envelope? O envelope é a parte que envolve o vírus, que recobre o vírus. Nem todos os vírus têm envelope. Alguns vírus não são envelopados. Então, nós chamamos que existem vírus, nós falamos que existem vírus envelopados e vírus não envelopados. O capsídeo, o que é o capsídeo? É a estrutura que está dentro do envelope e protege o material genético. Esse capsídeo, ele é formado por capsômeros, que são partes menores, e os capsômeros são feitos de proteína. Por que esses capsômeros? Na hora que o vírus está dentro da célula e ele vai se montar para ser liberado, então esses capsômeros eles se organizam e formam o capsídeo e o capsídeo recapa o material genético. Então, por isso que ele é construído em partes separadas e na hora da montagem do vírus eles se montam depois. Nucleocapsídeo. Nós chamamos de nucleocapsídeo aquela estrutura, essa aqui, ó, que é a estrutura do capsídeo mais o material genético. Isso é um nucleocapsídeo, sem o envelope. Capsômero, então já sabem o que é, né? São aquelas estruturas menores que formam o capsídeo. E material genético, então o vírus ele tem ou um DNA ou um RNA. Não se tem descrição, ou tem um vírus somente que tem descrição de ter os dois materiais genéticos juntos. Mas no geral, via de regra, os vírus vão apresentar ou RNA ou DNA como material genético. Como que nós classificamos os vírus, então? Nós classificamos os vírus quanto ao ácido nucleico, em vírus RNA ou DNA. O vírus RNA ele pode ser RNA linear, circular, fita simples ou fita dupla. Então, o que significa isso? Nas nossas células, o nosso material genético, ele é organizado de que forma? Nós temos
46 cromossomos, né? 23 pares. Então, nós temos 23 pares, ou 46 pedaços de DNA linear. E o nosso DNA é fita dupla. Então, nós, espécie, né? Nós, animais, ou a maioria dos animais, todos os animais, na verdade, tem como principal material genético um DNA linear fita dupla. Nos vírus, podem aparecer alguns vírus, alguns tipos de vírus, pode ter também um DNA circular, ou pode ter também um DNA fita simples, o que não é convencional. O que é o RNA? Voltando ao DNA um pouquinho. O DNA é uma molécula muito mais estável. Ela fica normalmente nas nossas células dentro do núcleo, é ela que armazena toda a informação genética dentro do núcleo, né? Fica lá bonitinha. O RNA nas nossas células é uma molécula mais instável. Então, toda vez que as nossas células precisam fabricar uma proteína, essa proteína ou a receita dessa proteína é mandada do núcleo para o citoplasma na forma de RNA. Assim que o ribossomo construir o seu RNA, construir a sua proteína, esse RNA é destruído. Então, o DNA é uma molécula muito mais estável e o RNA é uma molécula muito mais instável. Nas nossas células, o RNA ele é normalmente também molécula linear e de fita simples. Nos vírus, esse RNA ele pode ser linear, circular, fita simples ou fita dupla. Isso vai definir, o tipo de material genético vai definir o curso de uma infecção viral. Depois nós vamos ver isso também quando falar de replicação viral. Nós podemos classificar os vírus também em relação à presença ou ausência de envelope. Deixa eu falar um pouquinho de novo lá sobre o ácido nucleico, que eu lembrei de uma coisa. Exemplos de vírus DNA. Tá? Os vírus DNA são aqueles vírus que normalmente no nosso corpo demoram para manifestar doença. Então, por exemplo, o vírus da hepatite B. O vírus da hepatite B é um vírus DNA. O nome dele é hepadnavírus. Esse vírus, ele invade as células do nosso fígado e ele se insere, por ser DNA igual ao nosso DNA, ele se insere no núcleo junto com o genoma das nossas células. E ele fica lá por muito tempo, até manifestar a doença. No caso dos vírus RNA, como é o caso da influenza, por exemplo, ou do coronavírus, como que eles fazem o ciclo deles? Normalmente entram na célula, replicam, fabricam mais vírus rapidinho e explodem a célula. Nós chamamos isso de ciclo lítico. Então, o ciclo em que o vírus entra na célula, se replica e lisa a célula, ciclo lítico, e quando o material genético se insere no genoma, nós chamamos de ciclo lisogênico. Nós vamos falar mais disso depois. Uma outra forma de classificar os vírus, então, é pela presença ou ausência de envelope. Então, nós temos vírus chamados de envelopados e vírus chamados de vírus nus. O vírus envelopado é o vírus que tem essa estrutura. Então, como vocês estão vendo, esse é o nosso coronavírus, né? E o nosso coronavírus é um vírus envelopado. Vocês têm ouvido falar bastante em relação à forma de eliminar os vírus envelopados, né? Então, destruindo o envelope, destruímos o vírus. Por quê? Porque as chaves, né? As chaves ou as glicoproteínas ou as espículas que são utilizadas para o vírus entrar na célula estão no envelope. Se não tiver mais o envelope íntegro, não tem mais proteínas de ligação, não tem mais a chave para o vírus entrar dentro da célula. Como que se destrói esse envelope? O sabão, o álcool, vários tipos de detergentes, mudança de pH. Qualquer mudança na estrutura, no ambiente, é capaz de alterar. Por quê? Porque esse envelope ele é muito sensível também. Ele é como se fosse uma bolha de sabão, bem sensível. Exemplos de vírus envelopados. Vírus HIV, vírus da hepatite B, C e D, o vírus influenza, já falei, são vírus envelopados. Qual é a forma de transmissão desses vírus? Normalmente, os vírus envelopados são transmitidos
por secreção, né? Ou secreção saliva, né? Que é o caso do coronavírus agora, ou sangue, ou sêmen, ou urina, ou fezes, né? Mas são vírus que precisam estar nesse ambiente da secreção para ser passado para outro lugar. Então, pensem agora no coronavírus. O que se fala? Saliva, gotículas de saliva sendo lançadas ao ar. Enquanto essas gotículas de saliva estão em suspensão, o vírus está dentro dessa gotícula protegido, né? Do vírus com seu envelope. No momento que essa gotícula de saliva, que nós chamamos isso de aerosol, perdigoto, são gotículas muito pequenas. No momento que essa gotícula explode, você expõe o vírus à condição ambiental. Quanto maior a umidade do ambiente, quanto mais frio for esse ambiente, mais estável é tanto a gotícula de saliva quanto o envelope do vírus. Então, os vírus envelopados são transmitidos assim, por secreção. Já os vírus nus, que tem essa estrutura aqui, só o capsídeo, os vírus nus eles podem ser transmitidos de outras formas. Eles podem ser transmitidos, por exemplo, orofecal, quer dizer, fezes e alimentação. Então, você pode ter um vírus nu sendo transmitido pela água. Um exemplo bem comum é o vírus da hepatite A. É um vírus nu e é transmitido por alimentos e água contaminada. O outro exemplo é o vírus daquele vírus que causa diarreia, que agora eu esqueci o nome, que é o vírus rotavírus. O rotavírus também é um vírus nu e também pode ter transmissão orofecal, né? Então, os vírus nus eles são mais resistentes por serem feitos dessa capa de proteína. Ele não é feito desse envelope que é uma membrana muito frágil. O capsídeo ele é mais resistente. Então, normalmente, se eu perguntasse para vocês qual é o vírus mais resistente em relação à transmissão, vocês me diriam que é o vírus envelopado, porque dá a impressão de que ele tem um envelope por fora, é mais protegido, mas não é. O vírus envelopado, ele pode ser destruído muito mais facilmente que o vírus nu. O vírus nu, para quebrar essa proteína, pH quebra também, temperaturas altas quebram essa proteína também, mas não é, ele é capaz de, a gente diz que ele cristaliza, ele é capaz de ficar mais tempo íntegro no ambiente. Então, para a gente falar outra coisa assim, onde estão as chaves nesse tipo de vírus para que esse vírus seja capaz de invadir uma célula? São as próprias proteínas do capsídeo. Então, algumas proteínas do capsídeo funcionam como chave e no momento que essa chave encostar num receptor de uma célula específica, ele vai conseguir entrar. Por exemplo, um rotavírus, ele invade qual tipo de célula? Você nunca vai ver um rotavírus invadindo células do cérebro. Não, por quê? Porque o rotavírus, ele tem proteínas na superfície que se ligam em estruturas do intestino, né? Das células intestinais. Então, é lá que ele vai entrar, se replicar e são essas células que ele vai destruir. Já os vírus envelopados, eles vão ter que, então, os receptores das células têm que reconhecer essas proteínas de superfície e aí o vírus consegue entrar nessas células. O vírus também pode ser classificado conforme o tipo morfológico. Então, ele pode ser um vírus icosaédrico, que é esse vírus aqui, né? Ele normalmente tem vários formatos, mas o icosaédrico é o mais comum, então é dessa imagem, né? Ele pode ser um vírus helicoidal ou tubular, que é esse tipo de vírus aqui, que é inclusive o nosso vírus do coronavírus. O coronavírus não tem essa estrutura, né? Ele não tem o capsídeo, ele não tem o capsídeo icosaédrico, o capsídeo dele é helicoidal, as proteínas ficam em volta do material genético. Então, aqui como exemplo de vírus helicoidal, nós temos o ebola, o vírus da raiva, o próprio vírus do tabaco, do mosaico do tabaco que nós falamos antes. E existem os vírus complexos. Os vírus complexos, eles têm envelope, capsídeo e às vezes tem outros grupos de proteínas dentro ainda. Aqui tem um exemplo de vírus complexo, ó. Esse vírus complexo, ele é chamado de bacteriófago.
Os bacteriófagos, olha o nome que diz, bacteriafagos. Os bacteriófagos são vírus que infectam bactérias. Eles têm essa estrutura, aqui está o material genético, aqui está a parte icosaédrica, né? Então ele é complexa porque ele tem essa parte icosaédrica, mas ele tem também esse colar que vai servir para o material genético passar quando essas caudas forem reconhecidas pela célula. Então o vírus senta como se fosse uma nave, ele senta em cima da célula, né? Ele se liga na membrana da célula e ele injeta o material genético dentro dessa célula. Isso é um vírus icosaédrico, desculpa, um vírus complexo. Aqui tem outras estruturas virais, ó, o vírus do Ebola, tem também uma estrutura bem diferente. Aqui, então, um adenovírus, que é um outro tipo de vírus que causa resfriado. Papilomavírus é o vírus que causa câncer de cólon de útero, é o vírus da verruga, sabe aquelas verrugas que a gente tem na pele? É um papiloma. Rotavírus é, então, o vírus da causa diarreia. Aqui o vírus da hepatite, o vírus da raiva, influenza, todo mundo conhece, o vírus HIV e vírus da hepatite B. Então aqui tem alguns exemplos de estruturas virais para mostrar que os vírus eles têm as mais variadas estruturas. Aqui tem de novo, né, um vírus com a sua estrutura, ó, aqui mostra, esse aqui é o coronavírus, então aqui estão as spikers, que são as espículas, né, as spikers, outras proteínas do envelope, o envelope e o material genético que está aqui dentro, e esse material genético ele não está envolto por um capsídeo da forma que esse capsídeo aqui que nós conhecemos, né? São proteínas ligadas ao material genético para proteger e estabilizar esse material genético, que é um RNA. O RNA é muito instável, mas não tem aquela estrutura proteica montadinha. Aqui tem também uma figura também do coronavírus. Eu aproveitei a olada do coronavírus para exemplificar, mostrar algumas figuras e alguns exemplos para vocês com eles. Mas com essa figura eu quero falar sobre a especificidade viral. O que dá especificidade para o vírus? É o tipo de glicoproteína de superfície. Conforme a proteína que está na sua superfície, aqui a sua spiker, conforme essa spiker é complementar a ela, né, vai ser o receptor da célula. Quer dizer, o receptor da célula tem que encaixar nessa spiker e só assim o vírus vai conseguir entrar dentro da célula. Cada vírus tem uma spiker específica para um tipo de célula. Às vezes, o mesmo tipo de célula em organismos diferentes não tem o mesmo receptor. Então, aqui como exemplo, ó, o SARS-CoV-2, né? SARS-CoV-2 é, então, o vírus causador da COVID-19. Esse vírus, ele tem aqui as suas spikers, ou suas espículas, que são reconhecidas por esse grupo de célula, que é a AC2. E também esse outro receptor aqui. Toda vez que, ou toda célula que tiver esse AC2, pode permitir a entrada do vírus dentro dessa célula. Então, depois que o vírus entrar, se ligar, ele primeiro tem que aderir, tem que ser reconhecido pela célula, entra e aí todo o processo de replicação continua. Então, cada vírus, por exemplo, o vírus do HIV, ele vai ter um receptor na célula e vai se ligar somente àquele vírus. Então, por isso que a gente chama ou compara com o esquema chave-fechadura. Você não consegue, com uma chave, abrir várias portas. Você tem uma chave para cada porta. É a mesma coisa, o vírus tem uma glicoproteína para cada receptor. O que acontece é que, eventualmente, normalmente, outra coisa importante, normalmente, em muitos casos, as vacinas também são fabricadas a partir dessas spikers. Então, o que acontece é que a vacina, ela é, às vezes, os cientistas separam, isolam por engenharia genética só a spiker, faz disso uma vacina, então coloca no paciente, né, no indivíduo, a spiker.
Quando ele coloca no indivíduo a spiker, o sistema imunológico reconhece aquilo como estranho e começa a produzir anticorpos que se ligam aqui. Então, quando a gente entrar em contato com o vírus de verdade, o anticorpo se ligou aqui e não deixou essa spiker ficar livre para se ligar no AC2. É como se ele escondesse as spikers e aí assim a gente não desenvolve a infecção. Esse é o caso de algumas vacinas produzidas para algumas doenças virais. Aqui tem de novo essa mesma imagem mostrando que tem um sistema de reconhecimento, que a gente chama então de chave e fechadura, sendo a chave a glicoproteína de superfície viral e a fechadura o receptor na célula hospedeira. Alguns vírus também sofrem mutação. Quando esses vírus sofrem mutação, material genético, algumas vezes essa mutação reflete uma modificação nessa spiker. Então, como é o caso, por exemplo, do vírus influenza. É isso que acontece. Todo ano o vírus ele produz spikers diferentes das spikers do ano anterior. Isso significa que aquela vacina, aquele anticorpo que o ano passado era utilizado para inativar essas spikers, para esconder essas spikers, esse ano não funciona. Então tem que fazer uma nova vacina, estimular o nosso corpo a reconhecer um outro receptor, uma outra glicoproteína, para que o vírus entre e ele seja inativado antes de invadir as nossas células. Aqui tem algumas sugestões de vídeos, são vídeos que mostram um pouco sobre o ciclo, né, de replicação viral e eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem, mas assim, eu sigo a aula e depois vocês retornam e olham esses vídeos, se tiverem dúvida, perguntem. Quais as formas de contágio dos vírus, então? Bom, então, alguns vírus são inspirados, né, então eles entram no nosso corpo pelas vias aéreas superiores, aqui está o exemplo, influenza, adenovírus, sarampo, coronavírus, então eles entram pelo sistema aéreo, né, pelo sistema vias aéreas superiores, mas ele pode ou ficar localizado ou ele pode ser sistêmico. Então, o sarampo, por exemplo, a manifestação do sarampo é sistêmica, não é só nas vias aéreas superiores, embora a porta de entrada seja essa. No caso do coronavírus, ainda está se estudando qual é realmente o efeito, né? Como acontece, se desenvolve a doença. Existem algumas suposições que a doença seja sistêmica e algumas suposições que a doença atinja somente as vias aéreas superiores e inferiores, então. Oral também a poliomielite enterovírus, então quer dizer, a ingestão desses vírus, enterovírus é aquele que eu falei antes dos rotavírus, né? O vírus da hepatite A, por exemplo, são vírus entéricos, eles são chamados de enterovírus. Então, esses vírus, eles entram via oral, mas eles podem causar doenças em diversos locais. A poliomielite, por exemplo, a ação do vírus é em células do sistema nervoso. Alguns vírus têm transmissão sexual, como o papilomavírus, o vírus da hepatite B, o vírus da HIV, né? Secreção, varicela, herpes. Então, no caso da varicela ou do herpes, por exemplo, o vírus do herpes, ele fica naquela bolha, né? Que normalmente, vírus do herpes tipo 1, que é o herpes bucal, então a pessoa tem aquelas lesões, que são as bolhas, e essas bolhas, elas contêm o vírus. E transcutânea, então tem alguns vírus, ou o HIV, por exemplo, se você injetar uma agulha, ele vai atravessar a pele, vai chegar na corrente sanguínea e vai invadir o seu corpo inteiro também. Agora vamos falar um pouquinho sobre replicação viral. Então, vocês podem parar o vídeo aqui, né, e tentar ver aqueles vídeos que eu mandei lá como ideia para vocês assistirem no YouTube. E depois voltarem para cá, né, com suas dúvidas. Eu acredito que vocês já tenham lido também o material que eu enviei, né, então eu acho que vocês já podem acompanhar de uma forma mais tranquila. Então, primeiro, não se fala reprodução de vírus. Como não se sabe ou se acredita que
ele não seja um ser vivo, ele não se reproduz, ele se replica. As partículas virais se replicam. Então, a gente fala em replicação viral. Para que serve a replicação viral? Produzir progenie viral viável. O que é uma progenie? Filhos, né? Produzir muitos virusinhos. E esses vírus, eles têm que ser viáveis. Quer dizer, não adianta um vírus ser produzido, ser montadinho, aqui bonitinho, e não ter o material genético dentro, por exemplo. Se for produzido um vírus assim, esse vírus ele não é viável porque ele não está carregando com ele a informação genética de como uma célula vai fabricar novos vírus. Então, esse é o objetivo. Ele tem que invadir uma célula hospedeira e tem que produzir nessa célula hospedeira novos vírus. Então, olhem só, ele precisa invadir a célula, para entrar em contato com a célula que tem o receptor para ele, tem que atravessar a membrana dessa célula e aí ele precisa se reproduzir lá dentro, se replicar, desculpem, lá dentro. Quais as consequências de uma replicação viral? Depende de qual vírus. Pode não ter consequência alguma, né? Porque pode ser um vírus ambiental, como por exemplo alguns vírus que infectam alguns animais e não causam nada para eles. Nós, inclusive, convivemos com vários tipos de vírus que não causam doenças, né? Pode não causar nada, pode causar doença. Ali tem alguns exemplos, né? Covid, hepatite, quer dizer, o vírus invade, destrói o tecido, arrebenta a célula que ele usou e depois o sistema imunológico precisa dar conta dessa lesão. E muitas vezes a doença ela nem é causada pelo próprio vírus e ela é sim uma resposta do nosso corpo àquela invasão. Então, como algumas células foram destruídas, o nosso sistema imunológico reconhece como algo estranho, destrói ainda outras células que também estão colonizadas e isso é o que vai então causar a doença. Muitas vezes é isso que acontece. No caso do HIV, por exemplo, em algumas situações, hoje nem tão mais acontece isso, né? Porque já existe tratamento, embora não exista vacina, existe tratamento. Então, o HIV, ele pode levar à morte do hospedeiro quando? Porque ele infecta células muito importantes, ele infecta os linfócitos T, que são aqueles linfócitos que vão produzir anticorpos. Desculpa, não produzem anticorpos, eles vão mediar a resposta imunológica. Se o HIV, o vírus, se replicar demais e destruir muitas células, então se a carga viral for muito alta e destruir muitas células, muitos linfócitos, o sistema imunológico desse indivíduo vai ficar falho, né? Ele vai ter uma debilidade, uma imunodeficiência. Em ele tendo uma imunodeficiência, qualquer outro tipo de infecção pode levar esse indivíduo à morte. Então, infecção, no latim significa penetrar, né? E a infecção, ela se refere ao processo replicativo viral como um todo. Todo o processo de replicação do vírus é o que nós chamamos de infecção, desde que ele invade uma célula até o momento que ele libera a sua progenie viral. Uma infecção pode ser dita como produtiva, que é então esse processo replicativo, essa replicação dentro da célula quando produz uma progenie viral, e a gente pode falar também que a infecção pode ser abortiva, quando o processo de replicação é interrompido. Muitas vezes ele é interrompido ou pelo sistema imunológico ou por medicação. O vírus do HIV, por exemplo, tem vários medicamentos que param a replicação em algumas fases. Que é uma susceptibilidade. Susceptibilidade é a capacidade das células serem infectadas naturalmente. Quando que as células são infectadas naturalmente? Quando elas têm um receptor para um determinado vírus, né? Permissividade, condição da célula suportar a replicação, porque quando o vírus invade essa célula tem que ter toda a maquinaria celular organizada para replicar esse vírus. Tropismo. Então, existem vírus que são neurotrópicos, invadem células do sistema nervoso. Existem vírus que são enterotrópicos, invadem células do trato entérico. Existem vírus linfotrópicos, que são aqueles que invadem células do sistema linfático. Então, tropismo celular é afinidade de um determinado vírus por um determinado tipo celular.
E os receptores celulares, nós já falamos sobre eles também, são aquelas moléculas presentes na superfície da célula que a chave do vírus vai se ligar, que a glicoproteína, ou a espícula, ou a spiker viral vai se ligar. E aí, como que o vírus trabalha? Então, como que acontece de fato a replicação? Então, lembrando que um vírus não é capaz de se replicar sem estar numa célula. Por quê? Primeiro, falei para vocês que o vírus ele é formado por uma membrana, alguns, né? Falei para vocês também que o vírus é formado por proteínas, que formam os capsômeros, que formam os capsídeos, por material genético. De onde o vírus tira tudo isso? Quem faz esse trabalho todo para ele? Quem faz esse trabalho todo para ele é a célula. É mais ou menos como a ideia da padaria, né? O clássico da padaria. Não adianta você ter a receita do bolo se você não tem nem os ingredientes, nem os equipamentos para fazer o bolo. Quer dizer, você precisa, no caso, a receita do bolo estaria no material genético viral, né? Mas aqui está a receita. Mas o que adianta eu ter essa receita? Nada. Então, os vírus fazem o quê? Eles jogam essa receita para dentro da célula e eles fazem a célula fabricar todo o resto da estrutura. Toda o envelope, as proteínas de superfície, as glicoproteínas, spikers, mais ainda o capsídeo. Então, olhem essa figura. Ela parece complexa, mas a gente vai conseguir entender. É o ciclo replicativo do SARS-CoV, né? Então, aqui, SARS-CoV, receptor do SARS-CoV ACE2. Assim que esse receptor se liga, o vírus entra para dentro da célula. Quando o vírus entra para dentro da célula, o envelope se funde e libera o material genético viral, que é essa estruturinha aqui, ó. O material genético viral, no caso do coronavírus, é um RNA. O RNA é a estrutura, ou é a molécula, né, que é lida pelos ribossomos para a síntese de proteínas. Então, imediatamente, assim que o vírus entrou para dentro da célula e liberou o material genético, que é o objetivo dele, liberar o material genético para a célula começar a ler e fabricar, o vírus é muito esperto, então ele faz o quê? Assim que ele invade a célula, é como se ele fizesse com que a célula parasse tudo o que ela está fazendo, porque a célula está trabalhando. A célula está produzindo energia para ela, a célula está fabricando as suas membranas, está fabricando as suas proteínas, né? Está tudo funcionando. Ela funciona a partir dos RNAs mensageiros que são enviados do núcleo, né? Então, aqui no núcleo tem o DNA celular, que é a receita de funcionamento de toda essa célula. Só que o DNA não sai do núcleo, ele é o chefão, né? Ele fica dentro do núcleo. Como que ele vai mandar a mensagem lá para os trabalhadores, que são os ribossomos, para fabricar as proteínas virais, né? Como? Pensa na história da padaria. Aqui a receita do bolo, dentro do escritório, né? Com o chefe, DNA, e todos os ingredientes e todos os equipamentos, quer dizer, os forno, sei lá o que, batedeira, né? Tudo tá lá do lado de fora, no citoplasma dessa célula. Então, quando um bolo precisa ser fabricado, o DNA manda o RNA mensageiro para fora, porque o DNA não pode sair. Ah, tem uma outra coisa que é legal da gente imaginar. O DNA fala mandarim e aqui fora todo mundo fala português. É uma linguagem diferente. A linguagem do DNA é um pouco diferente da linguagem do RNA. Então, o que a célula fez? Como que ela se organizou? Ela se organizou mandando um RNA mensageiro que fala mandarim e português. Esse RNA mensageiro sai de dentro do núcleo e vai lá para os ribossomos lerem. Isso é o que acontece normalmente. Mas quando um vírus invade essa célula, vai acontecer um pouco diferente. Todo o processo de síntese de proteínas e de membranas da célula para e só o vírus é que vai mandar nessa célula agora. Os ribossomos não sabem se esse RNA é viral
ou se esse RNA é celular. Eles viram um RNA ali e eles começam a ler. Conforme eles começam a ler, eles começam a fabricar outras proteínas virais e outros RNAs virais. Tudo isso vai ser utilizado para montar novos vírus e esse vírus vai brotar pela superfície da célula depois. Então, quando esse vírus brota da superfície da célula, ele leva com ele uma parte da membrana também, que está aqui dentro, na verdade, essa membrana. Aqui tem toda a estrutura de síntese das proteínas, que elas são sintetizadas e passam pelo complexo de Golgi. Parte do complexo de Golgi brota na forma de uma vesícula, e essa vesícula, então, está cercada pelas spikers, que vai ser liberada pela célula na forma de brotamento. O brotamento, quer dizer. Então, esse é o ciclo viral. O ciclo de replicação viral, quer dizer, ele se liga na superfície, ele é absorvido pela superfície celular, depois ele é desnudado quer dizer, retira-se o envelope e expõe o material genético. Depois disso, acontece a síntese de novos vírus, isso implica em sintetizar material genético viral e proteínas de superfície. E depois, então, a montagem, que seria isso daqui, e o brotamento. Ok? Olhem esse videozinho. Ele é bem interessante e mostra mais ou menos isso. Ó. Então, tá meio demoradinho, mas vai lá. Ó, aqui as proteínas montando, um vírus sendo montado. Ó, o vírus ele vai se ligar na superfície da célula, vai ser liberado dentro da célula, nesse caso, o núcleo capsídeo. O material genético, nesse caso, entra no núcleo. As proteínas e o material genético viral são liberados para o citoplasma e o vírus é montado na superfície da célula. Então, a gente pode, didaticamente, separar as fases da replicação viral em adsorção, que é a fase em que o vírus se liga na superfície celular, penetração, que é a fase que então o vírus atravessa a membrana e ele pode atravessar por fusão, o envelope pode se fundir na membrana. Se for um vírus pequeno, ele pode atravessar diretamente a membrana ou ainda pode acontecer a endocitose. Lembram da fagocitose? Né? Uma fagocitose, quer dizer, a membrana emite pseudópodos e traz para dentro da célula essa partícula viral. Então, a adsorção, ligação entre spiker e receptor, penetração, atravessar a membrana, desnudamento é a desmontagem do vírus, ele é desmontado para expor o material genético. E aí agora tem dois termos novos aí, nós falamos lá atrás, mas falamos que íamos falar de novo agora. Depois do desnudamento, o material genético é exposto e o vírus, a depender do tipo de vírus, ele vai fazer ou um ciclo lítico ou um ciclo lisogênico. Depois disso, acontece a maturação se refere à fase de montagem do vírus e, por fim, a liberação. O vírus pode ser liberado da célula de duas maneiras. Ou brotando, então brotam os vírus e carregam partes da membrana, ou o vírus lisa a célula de uma vez. Aqui tem um exemplo do que acontece com o vírus lítico. Então, o que está acontecendo aqui? O exemplo dessa imagem é com os bacteriófagos. Ó, o bacteriófago poderia acontecer com qualquer outro vírus. Ele se ligou na superfície da célula e injetou para dentro dessa célula material genético. Fez com que a célula trabalhasse para ele, né, fabricando novos vírus e, por fim, lisou essa célula. Então, isso é um ciclo lítico. O ciclo lítico ele pode acontecer tanto com vírus DNA, então alguns vírus DNA fazem esse tipo de ciclo, mas também pode acontecer com vírus RNA. Os dois tipos de vírus podem fazer ciclo lítico, quer dizer, dois tipos de vírus podem simplesmente entrar na célula, replicar e explodir a célula. Isso é o que acontece com a gripe. Então, a gripe, por exemplo, nós não temos a gripe, a gente fala que a gripe tem que passar pelo ciclo dela, né? Quer dizer, o vírus entra no trato respiratório,
faz o ciclo lítico, destrói essas células, lesiona, o sistema imunológico vem ali, reconhece a lesão, aí dá febre, né, todos os sintomas que nós conhecemos como gripe, e ao mesmo tempo ele protege, dá uma imunidade que elimina os vírus e a gente fica curado. Então, em normalmente 7 a 14 dias isso acontece. É o que também acontece com a COVID, né, com o SARS-CoV-2. Ele faz um ciclo lítico. Existe um outro tipo de ciclo, é o ciclo lisogênico ou temperado, e nesse caso, 2 tipos de vírus fazem isso, que são os vírus DNA ou retrovírus. Retrovírus é um nome novo também, né? Mas já vamos falar sobre eles. O vírus que tem lá dentro do seu capsídeo um DNA. Olha o que vai acontecer. Como é um DNA, esse DNA ele pode se inserir no DNA do hospedeiro. E o vírus pode ficar na forma de provírus, esse aqui é um fago, então por isso chamamos profago, por muito tempo. É o que acontece com o vírus da hepatite B. O vírus da hepatite B, inclusive, é difícil de matar esse vírus, né? O tratamento é muito complicado, porque o vírus ele fica dentro da célula. O vírus do herpes, por exemplo, mesma coisa. O vírus do herpes é um vírus DNA. Então, o vírus ele fica dentro das células nervosas, aqui do nervo trigêmeo, e de vez em quando esse vírus é ativado. Há vários fatores, estresse, cortisol, né, ativam esse vírus. Então, o que acontece é que quando o vírus está lá quietinho, ele está dentro do genoma das nossas células, dentro do núcleo, bem quietinho lá. Mas, de repente, alguma coisa acontece e faz com que esse vírus passe a fabricar novos vírus. Então, no caso do trigêmeo, o vírus migra e vai para essa junção, né, da pele. E aí ele começa a fabricar novos vírus. Quando ele fabrica novos vírus, ele lesiona a pele, que então nós enxergamos, no caso do herpes, aquela bolinha de pus, né? Passando um tempo, o sistema imunológico dá conta disso, mas o DNA do vírus continua lá no núcleo das células do nervo trigêmeo. Tá lá, bonitinho. Numa próxima oportunidade, a gente chama isso de recidiva, né? Numa próxima oportunidade, o vírus novamente migra pelo nervo trigêmeo, vem ali para a junção do lábio, se reproduz, destrói as células, forma aquela lesão e assim acontece. Então, esse é um vírus DNA, e não todos, mas alguns vírus DNA são capazes de fazer um ciclo lisogênico, que é então essa coisa de eles ficarem dentro do genoma. Existe um outro grupo de vírus que também consegue se inserir no genoma do hospedeiro, que são os retrovírus. O que os retrovírus fazem? Os retrovírus são vírus RNA que invadem a célula e dentro da célula conseguem transformar esse RNA em DNA. Isso acontece com o vírus HIV. O vírus HIV ele carrega junto com ele uma proteína chamada RT, né, transcriptase reversa, e essa transcriptase reversa vai fazer esse processo de pegar um vírus RNA e transformar em DNA. Por que reversa? O normal, o que acontece nas nossas células é o DNA lá nas nossas células e acontece uma transcrição, né? Então, ele é transcrito em RNA. Isso é o que acontece normalmente. Mas esses vírus muito espertos que são, eles aprenderam a copiar, a partir desse RNA, fazer um DNA. E aí esse DNA fica escondidinho lá no núcleo do hospedeiro e vai se manifestar em algum momento da vida que não se sabe quando. No caso do HIV, existem relatos da doença se manifestar até 10 anos depois da pessoa ter sido infectada. Antes disso, o vírus continua lá na forma que a gente chama de provírus. Por fim, então vamos só retomar. Quais são as fases da replicação viral? Primeiro acontece a adsorção, o vírus, então, ele é adsorvido, não é absorvido, é adsorvido, né? Adsorvido na superfície da célula. Depois acontece a penetração, o vírus invade essa célula. O desnudamento, quer dizer, o vírus é destruída a estrutura e liberado só o material genético. E aí, depois de ser liberado o material genético, vai acontecer ou um ciclo lítico ou um ciclo lisogênico.
Se for um retrovírus, ele pode fazer um ciclo lisogênico, né? Então, esse DNA viral ou esse RNA pode se transformar em DNA e ser inserido lá no genoma do hospedeiro. Se for um vírus RNA, não tem a transcriptase reversa, não é um retrovírus, então esse vírus vai fazer o que a gente chama de ciclo lítico. Invade, replica e destrói a célula e vai-se embora. Então, normalmente essa é a diferença entre as doenças virais. Doenças causadas por vírus RNA, elas tendem a ser autorresolutivas, quer dizer, ela tende a o vírus invadir, o sistema imunológico dá conta e o vírus some. Já as doenças causadas por vírus DNA ou retrovírus, alguns deles podem fazer esse ciclo lisogênico, quer dizer, o vírus invade, ao invés de só destruir a célula e ir embora, ele ainda se enfia, se insere no genoma do hospedeiro e fica lá por muito tempo. Depois disso, quando o vírus voltar a se replicar, mesmo lisogênico, né, eles vão então ser liberados por lise ou por brotamento dessa célula. Aqui tem um exemplo do HIV. Então, como que acontece a replicação do HIV? Ó, aqui tá a proteína, o receptor nos linfócitos, né? Ó, o receptor é a proteína, é uma glicoproteína 120, um receptor de quimosina. Esses receptores, então, eles modificam sua estrutura para conseguir aproximar o envelope viral da membrana celular. O vírus é liberado dentro do citoplasma, houve uma fusão, né, da membrana do envelope viral com a membrana celular, e agora está acontecendo aí o desnudamento. São duas moléculas de RNA e essa daqui é a transcriptase reversa. Olha o que a transcriptase reversa vai fazer. Ela vai transformar esse RNA em DNA. Fica simples. Agora acontece a duplicação desse DNA. E esse DNA agora, ele está pronto para ser enviado para dentro do núcleo. Ó, aqui tem um cromossomo, né, o genoma celular, e aqui dentro, então, da célula, no núcleo da célula hospedeira, o DNA viral agora vai ficar na forma de provírus. E pode ficar aí por 1 ano, 2 anos, 3 anos, até que alguma coisa acontece e esse provírus é ativado. Quando o provírus é ativado, RNAs virais são transcritos e enviados para o citoplasma para serem lidos como outro RNA qualquer. Todos os RNAs dessas células são feitos assim, são transcritos no DNA e enviados para a célula, para o citoplasma. Agora aqui, então, aconteceu o quê? O RNA viral foi enviado para ser fabricado novos vírus no citoplasma. Então, aqui é o retículo endoplasmático, as proteínas sendo sintetizadas. Aí, ó, uma poliproteína, GAG-POL, quer dizer que é uma proteína do envelope. Essa proteína vai se transformar depois na espícula. Cada cor é uma proteína diferente. Ó, agora, outra proteína do envelope também. E agora vai acontecer que essas proteínas no complexo de Golgi, essas poliproteínas, viram que tinha várias cores, né? Quer dizer que cada proteína vai ser clivada e cada uma vai mudar a sua conformação e vão ser agora enviadas para a membrana. Olha que bonitinha. E o vírus, tem todas as outras proteínas aí também, né? Então aqui por enquanto na membrana foram enviadas as proteínas de superfície, do envelope. E agora todas as outras proteínas vão ser clivadas, reorganizadas para montar o capsídeo viral. E aqui em azulzinho a gente tem o RNA e aqui em rosinha, né? Acho que é o rosinha, é a transcriptase reversa. Então agora o vírus vai se montar, as proteases para clivar o vírus.
Aqui ele aparece sendo montado depois de sair da célula, né? Mas é contrário, ele é montado dentro da célula e depois ele brota das células dos linfócitos. E agora a gente tem um vírus bonitinho, com todas as suas proteínas, espículas e material genético, ok?